Pra ele é muito difícil, mas não é uma pessoa assim que eu odeie. Eu sou um pouquinho mineira, um pouquinho paulista. Tá todo mundo querendo ser muito produtivo o tempo todo. Sinto falta de um pouquinho de calmaria, sabe? Mas eu sei que o Gabriel também tem muita vontade. Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu vou responder as perguntas que vocês deixaram lá na nossa comunidade. Mas antes de tudo, me perdoem pela voz, eu estou gripada. Peguei uma gripe muito forte, aquelas gripes que derruba, sabe? E aí eu tô com a voz assim, meio de gripe mesmo. Já estou aqui com o meu café, bem confortável no sofá, a Morinha tá aqui do lado também. Como eu gravo pelo celular, eu vou ver as perguntinhas pelo notebook, então vamos lá. A primeira pergunta é da Emily e ela falou: oi, você está fazendo musculação? Qual o seu método contraceptivo? Então, eu comecei a fazer aulas de funcional, que não é só funcional. A gente faz musculação só que com o peso do próprio corpo, com pezinhos, elástico, step. Não é igual à academia, sabe? Que tem ali os aparelhos. A gente usa o peso do próprio corpo. Antes eu tinha aula 3 vezes na semana e agora as aulas são todos os dias. Mas desde que iniciou o ano, eu acho que eu fui pra academia só 3 vezes. Mas sim, eu faço musculação, mas de uma outra forma, né? Não é da forma convencional, que é na academia com os aparelhos, mas sim com o peso do próprio corpo. E também, recentemente, eu aluguei uma bike, que é essa bike que tá aqui na sala, que é um trambolho, mas não tinha outro lugar pra colocar ela. E aí eu vou começar a fazer cardio nela. Então tenho ali uma meta de fazer pelo menos uns 40 minutinhos de bike por dia. Já referente ao método contraceptivo, eu usei por muitos anos anticoncepcional normal de pílula, mas depois eu parei e desde então não tomo mais. Então o método contraceptivo que eu uso é preservativo. Não uso DIU, não uso anticoncepcional. Eu pensei já em colocar o DIU, preciso realmente pesquisar mais, mas eu tenho medo, sabe? Porque tem gente que fala que dói, tem gente que fala que não dói, que dá efeito colateral, que engorda. Eu acho que todo anticoncepcional, né, tem efeito colateral. Desde que eu decidi não tomar mais anticoncepcional, pra mim foi a melhor escolha. Não me deu espinha, não fiquei com cabelo oleoso, não tive assim nenhuma reação depois que eu parei, mas isso vai de corpo pra corpo. E amigas, eu acho que eu parei de usar o anticoncepcional, eu tinha 18, 19 anos, então já faz aí quase 10 anos que eu não tomo anticoncepcional. A Késia perguntou: Gabi, quando e como foi a chegada da Morinha na vida de vocês? Eu, quando era criança, adolescente, sempre tive cachorro, mas eles sempre morriam muito cedo, sabe? E com isso eu fiquei muito traumatizada e não queria mais cachorro, eu tinha medo de cachorro. Então eu criei uma certa resistência por conta desse trauma, né? De ter os cachorrinhos e eles sempre morrerem muito cedo. Até que eu e o Gabriel fomos morar juntos e começou a despertar uma vontade, um desejo em mim de pegar um cachorrinho. Nunca dava certo. Ou a moça falava que já tinha vendido para outra pessoa, ou que não estava mais disponível. Enfim, nunca dava certo. Até que um dia a gente foi visitar onde a Morinha estava. Foi amor à primeira vista. Ela foi no colo do Gabriel, né? Eu ainda tinha medo, porque ela era muito pequenininha mesmo. Ela foi no colo do Gabriel, tipo, já se aconchegou, sabe? Ela tava morrendo de medo. E ela era muito pequenininha, dava até medo de pegar. E aí, assim que a gente viu, eu e o Gabriel olhamos um pra cara do outro, com muito medo, né, de pegar, porque é uma responsabilidade, né? Hoje em dia, se a gente quiser viajar, a gente precisa pensar muito antes, quando vai sair também. Não dá pra fazer viagens longas sem ela, tem que deixar com alguém de confiança. Além do que também tem que pagar veterinário, são muitos gastos, né? A gente olhou um pra cara do outro e falou: ai, vamos levar? E a gente levou. E desde então ela tá com a gente. Fala assim que eu não imagino a nossa vida sem ela, porque ela realmente enche a casa. Ainda mais eu, que fico o dia inteiro sozinha de home office, eu fico imaginando se não tivesse ela, sabe? Eu acho que eu ficaria muito mais triste, porque querendo ou não, ela é minha companhia diária. Então eu falo que eu não sei como era a nossa vida antes sem ela. A Iranilde perguntou: a minha pergunta é sobre o seu trabalho. É a mesma empresa de quando você postou que estava se desligando? E, gente, isso é uma confusão que eu acho que eu nem cheguei a explicar aqui no canal, mas é bem confuso mesmo. É a mesma empresa que eu estava trabalhando. Quando eu entrei nessa empresa que eu estou trabalhando atualmente, ela era uma empresa só, com 3 sócios. Só que depois de um tempo, acho que foi em novembro do ano retrasado. Desculpa, gente, quanto mais eu vou falando, mais vai afetando minha garganta e coçando e aí vira uma coisa doida. Em novembro do ano retrasado, houve uma separação da empresa, onde os sócios separaram a empresa, né, desfizeram sociedade. E com isso, uma parte da empresa ficou para um lado e a outra parte ficou para o outro. E eu não tinha escolha, eu tive que ir para o outro lado, porque eles selecionaram alguns funcionários, eu não sei qual foi o critério, para
ir para essa outra empresa. Então fiquei nessa outra empresa, que era no mesmo local, no mesmo prédio, as duas, só que empresas separadas. Fui desligada dessa empresa em maio, né, do ano passado. E em junho, a minha chefe, que era dessa outra empresa, me chamou e perguntou se eu queria trabalhar com ela de volta. Obviamente eu aceitei e estou lá até hoje. É a mesma empresa, só que houve uma separação. Hoje é uma empresa A e a outra é a empresa B. E as duas não têm mais ligação. Então eu não tenho mais contato com o pessoal que era dessa empresa que se tornou a B. E estou atualmente na A. Eu acho que deu para entender, né? A gente é confuso mesmo. Mas resumindo, houve separação de empresa, me mandaram para outra empresa. Fui demitida dessa, minha chefe dessa chamou. Basicamente isso, mas é a mesma empresa. Realmente é bem confuso. Outra pergunta é da Iranilde. Outra pergunta, como é a sua cidade? Você gosta dela? Gente, eu moro em São Paulo. Eu sou de Minas Gerais, pra quem não sabe, eu nasci em Uberlândia, Minas Gerais. Então, eu sou mineira, eu não sou paulista, mas desde os meus 2 anos de idade eu estou aqui em São Paulo. Então, eu sou um pouquinho mineira, um pouquinho paulista, porque eu tô aqui, praticamente a minha vida inteira foi aqui em São Paulo. Eu gosto de São Paulo. Eu gosto porque você tem tudo de fácil acesso. Se quiser comer alguma coisa de madrugada, tem opção tanto no delivery, que chega na minha casa, como também tem vários restaurantes abertos. Além de ter muitas opções para fazer, né, de coisas no final de semana, muitos barzinhos, tem balada também, tem restaurantes, tem parques, tem muita coisa para fazer aqui em São Paulo. Só que tem algumas coisas que me incomodam em São Paulo. Como, por exemplo, essa agitação. É uma cidade que gera muita ansiedade, porque tá todo mundo correndo o tempo todo, tá todo mundo querendo ser muito produtivo o tempo todo, e às vezes eu sinto falta de um pouquinho de calmaria, sabe? Principalmente quando eu vou pra chalé, viajar pro interior, eu sinto saudade de ter aquela paz. É muito barulhento, como vocês podem ver. Aqui eu moro praticamente entre 2 avenidas, então é muito barulhento mesmo, é barulho o dia inteiro, é barulho de carro, é de caminhão, de moto, de gente falando, criança gritando que tem uma escola perto, é muito barulhento. Além do trânsito, né, que aqui é um trânsito sem fim, qualquer lugar que você vai pegar trânsito, vai demorar para se deslocar. Mas tirando isso, eu amo São Paulo, eu gosto muito de São Paulo, mas eu tenho vontade de me mudar pro interior daqui a alguns anos para ter uma vida mais calma, sabe? Mais tranquila. A Iranilde arrasou, ela mandou mais uma perguntinha. Vocês pensam em viajar para fora do Brasil? E se sim, qual lugar gostariam ou pensam em ir? Sim. Ano passado foi a primeira vez que eu viajei para fora do país, a primeira vez que eu andei de avião, e isso despertou em mim vontade de viajar, de conhecer mais lugares, de conhecer outros países. O meu sonho é conhecer os Estados Unidos, mas eu ainda não tenho visto, só tenho meu passaporte, e para os Estados Unidos você precisa de visto. Então o lugar que eu particularmente gostaria de conhecer é os Estados Unidos. O Gabriel já conhece, ele já foi pro Canadá, já foi para Nova York, ele fez intercâmbio, mas eu sei que o Gabriel também tem muita vontade de viajar para lá, só que é uma viagem cara, né? Tem o meu visto, tem a renovação do visto dele, tem despesa com passagem, que não tá barato, tá bem caro, hospedagem, os passeios, enfim, é uma viagem bem mais cara do que, por exemplo, a viagem que a gente fez ano passado, que foi pra Argentina, que é mais barato. Eu também tenho vontade de conhecer a Itália. Acho que da Europa, o que eu mais tenho vontade de conhecer é a Itália. Tenho vontade de voltar pra Argentina de novo, porque foi um país que eu adorei, gostei muito de Buenos Aires, então eu tenho vontade de voltar para Buenos Aires e conhecer outras cidades também. Viajar é algo que eu gosto muito, o Gabriel gosta muito, e sim, a gente pensa em viajar para fora do Brasil, só falta o money, né? A próxima pergunta é da Joelma e ela perguntou: Gabi, como você conseguiu manter o foco no início e mudar sua rotina? Pra mim é a pior parte e acabo desistindo do processo. Não foi fácil, tá? Não foi difícil também pra mim. Eu já tava incomodada há muito tempo com o meu corpo, não me sentia bem, chorava. Eu olhava no espelho e não gostava do que eu via, comprava roupa e não servia nada. As minhas roupas mesmo, tanto é, gente, que eu não tenho quase foto e vídeo dessa época, porque eu evitava ao máximo tirar foto, não aparecer em foto. Então as poucas fotos que eu tenho são sempre com alguém, porque sozinha mesmo eu não tenho nada. Eu acho que o ponto inicial da minha mudança foi ter pedido ajuda de uma nutricionista. Eu acho que isso fez total diferença no meu processo, porque foi uma pessoa ali que entendeu o que eu gostava de comer, não tentou colocar coisas que eu não suportava comer, por exemplo, o ovo. Ela não tentou incluir coisas no meu plano alimentar que eu não gostasse, sabe? Ela teve um cuidado de ver o que eu gostava de comer e encaixar dentro das minhas
calorias diárias. Então, de início, assim, eu acho que foi fundamental ter o acompanhamento de uma nutricionista, mas uma nutricionista que não faz terrorismo nutricional, não faz dieta restritiva. Não foi um processo rápido. Tem gente aí que emagrece 17 quilos rápido, né, em 1 mês, 2 meses, mas o meu foi um processo lento durante 1 ano, não foi um processo linear. Eu tive muitos deslizes, eu tive altos e baixos. Então não foi um processo que foi assim rápido e linear, foi um processo que teve mudanças durante o período. E é difícil, gente, até hoje, não é algo que é assim da noite pro dia que fica fácil, sabe? É difícil pra mim até hoje, vocês estão acompanhando aí como está sendo difícil pra mim voltar depois das festas de final de ano. Então não é algo fácil, não é algo de um dia pro outro. É difícil, é complicado, dá vontade de desistir, mas a gente tem que continuar, porque uma hora o resultado vem. No início também eu usei algumas estratégias, então eu excluí o iFood do meu celular. Toda vez que chegava a notificação, aquilo me dava um gatilho, acho que no meu subconsciente, sabe? Eu sentia vontade de pedir mesmo que eu não estivesse com vontade. Então, usei algumas estratégias. Excluí o aplicativo do iFood, comecei a organizar as minhas refeições, comecei a deixar as frutas higienizadas e cortadas, deixei as refeições livres só pro final de semana. E durante a semana eu seguia certinho o plano, né? Tinha dias que eu deslizava, sim, mas a maioria do tempo, assim, eu seguia 100% certinho durante a semana. E no final de semana é ainda a minha maior dificuldade, que é onde eu extrapolo. Mesmo assim, consegui emagrecer os 17 quilos. Então, eu acho que você tem que modular o ambiente para se tornar mais fácil. Então, fazer marmitinhas, deixar as frutas e legumes já higienizados, as frutas cortadinhas, deixar para fazer a refeição livre só no final de semana, de 1 a 2 refeições livres, não fazer dieta restritiva, comer o que você gosta, mas nas quantidades, né, certinhas, e não fazer o processo, sabe, ficar tão maçante, tão difícil, tão sofrido. Eu acho que isso é o principal também. Quando a gente come o que a gente gosta, eu acho que se torna muito mais fácil da gente seguir a longo prazo. E Joelma, amiga, não desiste. É difícil mesmo, é um processo que não é rápido, demora. E eu sempre falo assim, do mesmo jeito que a gente não engordou da noite pro dia, a gente também não vai emagrecer da noite pro dia. Então a gente tem que ter a consciência disso, que não é algo que vai vir rápido, não é algo que você vai emagrecer rápido, é algo que vai demorar um pouco, mas que você tem que persistir todos os dias, porque uma hora o resultado vem e uma hora você acaba se acostumando. Então não desiste, amiga, que você vai conseguir, continua no seu processo. Se você falhou um dia, no outro você já recomeça, mas o importante é você não desistir. A Ana perguntou: Gabi, queria saber como você e o Gabriel se conheceram e sobre o seu pai, que você nunca comentou, mas se puder falar, é claro. Respondendo a primeira pergunta, como eu e o Gabriel se conhecemos. Eu tinha uma amiga que começou a namorar, o namorado dela tinha esse amigo que era o Gabriel, e eles sempre ficavam falando, sabe? Ah, você tem que conhecer o Gabriel, e ficavam falando pra ele também. Até que um dia a gente foi viajar e não estava previsto pro Gabriel ir nessa viagem, era uma viagem só entre eu, mais uma amiga e esse casal. E aí o Gabriel apareceu de repente. Então a gente se conheceu nessa viagem, começou a ficar nessa viagem, desde então a gente nunca mais se desgrudou. Depois que eu fiquei com ele, eu não fiquei com mais ninguém. Ele também fala que não ficou com mais ninguém. E a gente começou a se ver toda semana, até que ele me pediu em namoro, acho que foi 2 meses depois. E depois de um tempo a gente já começou a morar junto. Acho que a gente tinha um ano de namoro. Acho que a gente tinha 1 ano de namoro, a gente começou a morar junto. E aí já vai fazer 5 anos que a gente se conhece. Mas a gente se conheceu assim, através de amigos em comum. Eu tinha uma amiga, ele tinha um amigo, os dois começaram a namorar. E aí apresentou nós dois. E desde então a gente nunca mais se desgrudou. E a segunda pergunta é sobre o meu pai, que eu nunca comentei. Realmente eu nunca comentei aqui no canal. Vocês nunca nem viram meu pai aqui. Meu pai mora em Minas. Não é uma relação assim de se falar todos os dias, sempre. É uma relação bem distante. Em 2020, acho que foi em 2020, eu fui até lá para conhecer a cidade que eu nasci. Tinha muita curiosidade de saber, conhecer a família do meu pai, e foi ótimo, foi muito legal, foi muito importante para mim conhecer, por exemplo, a minha avó paterna, os meus primos, as minhas tias. Foi uma viagem assim muito importante para mim, que eu nunca vou esquecer, mas eu não tenho muito contato com meu pai. Às vezes ele me manda mensagem, por exemplo, no meu aniversário ou no Natal, mas não é alguém que eu falo assim todos os dias. O meu pai, ele mora no interior de Minas, no interior mesmo. Tanto é que para chegar na casa dele era muito difícil. A gente passava por canaviais, era um caminho assim de difícil acesso. E o meu pai, ele é muito tímido. Eu sou tímida, eu acho que eu puxei isso para ele, mas ele é tímido ao extremo. Ele não consegue vir para São Paulo sozinho. Às vezes que ele veio quando eu era criança,
ele veio sempre acompanhado de alguém, porque ele realmente é do interior da roça. A gente fala que ele é da roça mesmo, porque ele é muito tímido. Pra ele é muito difícil vir pra cá, né? Quando eu era pequena, criança, adolescente, ele veio algumas vezes, eu acho que veio umas 4 vezes, mas sempre acompanhado de alguém, porque ele realmente tinha muito medo de São Paulo. Então, não é uma relação assim de pai mesmo, que conversa todos os dias, que se vê sempre, mas a gente não tem nenhuma briga, nem nada, é só um afastamento mesmo, porque eu vim para São Paulo com 2 anos de idade, minha mãe já era separada do meu pai, na verdade minha mãe nunca foi casada com meu pai, mas com 2 anos a gente veio para São Paulo e perdeu esse contato. Então o nosso contato era mais por carta, telefone, e ao longo do tempo isso foi se perdendo. Mas não é uma pessoa assim que eu odeie, muito pelo contrário, é só uma pessoa que eu não tenho muito contato. É meu pai, mas eu não tenho tanto contato, intimidade, sabe? É uma relação assim esquisita. Eu acho que isso é normal de quem não tem esse contato assim diário, né, com o pai. Mas também não tenho nenhum problema de falar sobre esse assunto, porque realmente eu não mostro meu pai aqui, uma porque ele mora muito longe, né? Ele mora em Minas Gerais, e outra porque eu não tenho esse contato tão forte com ele como eu tenho com a minha mãe, por exemplo. Minha mãe e minha família que me criou, e eu tenho como pai o meu tio, que foi quem me criou, cuidou de mim quando eu era pequena, enfim, que fez todo ali aquele papel de pai. Bom, eu acho que eu respondi todas as perguntas que vocês deixaram lá na nossa comunidade. Se você ficou com alguma dúvida sobre algum assunto que, sei lá, eu não expliquei direito ou ficou meio confuso, deixa aqui nos comentários que eu vou gravar outro vídeo respondendo perguntas. E deixa também aqui nesse vídeo as dúvidas que vocês têm, e aí no próximo vídeo eu vou responder as perguntas que vocês fizerem aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, já deixa seu like, porque olha, gravar gripada não é fácil, tá? Ficar falando muito gripada não é fácil. Então já deixa seu like aí, deixa seu comentário, não se esqueça de se inscrever no canal, e se aparecer um Hypar, clica aí no Hypar, que isso ajuda a impulsionar o vídeo, a entregar o vídeo para mais pessoas, e assim a nossa comunidade crescer. É isso, gente, até o próximo vídeo e um grande beijo!